Fala pessoal, 22 Magnum ou 22 WMR, um calibre que tem décadas de mercado já, muitos anos. Porém, aqui no Brasil é um calibre muito recente, porque apenas há alguns anos é que o nosso fabricante nacional começou a comercializar armas nesse calibre aqui no país. Se você clicou nesse vídeo e está assistindo é porque tem interesse no 22 Magnum. Então, já deve ter pesquisado e percebido que tem pouquíssimo conteúdo nacional sobre esse calibre. E por isso que eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos falando tanto do resultado que isso aqui está me dando, os problemas, os prós, os contras, quanto um pouco sobre o calibre. O 22 Magnum em relação ao 22LR, comparando aqui o que seria o padrão, a carga standard, tá? Os dois são 22, os dois são projéteis ogivais de 40 grains, diferenciados porque o 22LR costuma ser de chumbo lubrificado ou então cobreado, e o 22 Magnum costuma possuir uma jaqueta de uma liga um pouco mais dura. A gente chama esses projéteis então de jaquetados. Esse aqui no caso é uma Maximag da CCI, ele é totalmente jaquetado. Uma diferença que fica evidente é o tamanho da cápsula. Enquanto no 22LR nós temos uma cápsula de 15,6 mm, no 22 Magnum nós temos 26,8 mm. É uma diferença realmente bem grande. Eu vou tentar aproximar um pouquinho aqui. É uma diferença bem grande. E agora, em termos de usabilidade, aplicabilidade. O 22 Magnum possui uma maior velocidade e, por isso, também uma maior energia. Enquanto uma carga standard de 22LR vai estar entregando 160 joules, esse projétil vai estar viajando aí na faixa dos 350 metros por segundo, aqui nós vamos ter na faixa dos 420 joules, viajando aí, um projétil viajando a 1.800, 1.900, isso são pés, 570, 580 metros por segundo. Então, a gente tem uma velocidade muito maior e a gente tem mais que o dobro da energia. Com isso, a gente consegue algumas vantagens. Por exemplo, a variação lateral por questões de vento, eu tenho um vento, pode ser mesmo um vento fraco, lateralmente, ele afeta bastante a trajetória do 22LR. O 22 Magnum já vai ter uma trajetória um pouco mais tensa, menos suscetível a essas variações por causa do vento. Então já facilita para os disparos um pouco mais longos. Então essa velocidade maior, ela vai ajudar a gente também na questão do efeito parábola, que é o quê? Nós atiramos para o projétil viajar em linha reta, porém ele é atraído pela gravidade da Terra e ele vai caindo. Então ele faz o que a gente chama de efeito parábola. O 22LR ele vai cair mais que o dobro ali do que o 22 Magnum. Isso facilita porque em distâncias aí até 100 metros, a compensação para o 22 Magnum é pequena. Então, é mais fácil. Muitas vezes, numa situação de caça, eu vou usar porque essa arma aqui está postulada no acervo de caça. Uma situação de caça, você não sabe se está a 70 metros, 80 metros, 95 metros. Tu tem apenas uma noção. Mas tu não consegue fazer a compensação exata. Então, quanto menos variar lateralmente por causa do vento e menos variar a questão da queda, dentro desse range que você atira, mais fácil é de você colocar o disparo onde ele precisa ir. E aí, tendo um pouco mais de energia, é mais chance de que ela vai atingir o que tem que atingir, atravessar o que precisa atravessar. Eu fiz alguns disparos, já publiquei aí alguns resultados, e recentemente eu fiz mais uns disparos, e eu quero mostrar porque eu tive alguns problemas e tive que regular minha luneta novamente. Então, este aqui foi o resultado da última vez. Aí acabou me soltando
o trilho da arma, então eu tive que desmontar, limpar e passar cola, não veio com a cola, né, com o trava-roscas. E aqui está, esse aqui é o alvo que eu usei para regular a luneta. Então eu tive aqui, primeiro disparo, estava bom de altura, porém, puxando para a esquerda, eu dei um segundo disparo. Então o primeiro disparo estava puxando para a esquerda, porém na altura estava ok. Lembrando que esse alvo foi a 50 metros. Eu cliquei um pouco para a direita, efetuei um segundo disparo, que foi uma gatilhada. Não mexi mais na luneta, porque a questão da lateralidade tinha sido corrigida. Efetuei 3 disparos. Então esses 3 disparos estão aqui. E eu não mexi mais nessa luneta. Aqui eu tenho, entre centros, a maior distância, 15 milímetros. Então aqui é um agrupamento razoável, eu não tenho estativa, eu simplesmente estava utilizando o bipé e um apoio com a mão mesmo, na parte de trás da coronha. Esse aqui foi o resultado que eu consegui. E curiosamente agora, essa aqui é a munição de 40 grains, tá? A Maximag. Eu efetuei também estes disparos aqui com a Hornady 45 grains, que é a Critical Defense. Ela é mais pesada, eu esperava que ela fosse cair mais, mas ela também ficou aqui na altura, não precisei compensar a altura dela. E aí, o que eu percebi é que na minha luneta, com esta munição aqui, tá? Uma munição bem standard, 50 metros tá bem certinho no X, a 100 metros eu tenho que compensar apenas meio dot, tá? Entre o X da luneta e o primeiro ponto, a metade da distância. Então, uma variação bem pequena, coisa que com o 22LR eu tinha que compensar bastante. Até mesmo com munições mais fortes, como a Stinger ou a Velocitor, a compensação era maior. E isso que eu estou falando da carga padrão. Quando a gente vai para uma carga assim, 30 grains e maior velocidade, eu acredito que na faixa dos 100 metros nem seja necessário fazer a compensação, porque a variação vai ser muito pequena. Eu vou mostrar aqui então algumas munições que eu tenho hoje. São essas 3, em ordem de peso. 45 grains, Critical Defense, 40 grains, Maximag, 30 grains, VMAX. Essa aqui é uma velocidade maior, uma velocidade menor, standard. Mais peso, menos peso. Maior velocidade, a gente vai ter um maior dano, um impacto maior. Aqui a gente vai ter uma penetração maior. Esta aqui também é expansiva, mas com um peso maior. A tendência dessa aqui é ter uma expansão mais controlada e ter uma penetração maior do que com essa aqui. Lembrando a plataforma que a arma está vazia, segura para manuseio, eu estou num ambiente seguro, um local controlado, eu não vendo, não comercializo esses tipos de produtos, eu não sou patrocinado, não recebo de nenhum fornecedor, tá certo? Até a próxima, pessoal!